tarde a todos. Então, pessoal, hoje eu vou apresentar um trabalho que foi apresentado na SPY esse ano, né? É uma técnica que a gente está trabalhando aí há alguns anos, alguns meses. E aqui em São Carlos a gente está fazendo um branch que a gente vai fazer a parte nesse desenvolvimento dessa microscopia, mas trabalhar só com fluorescência. Esse trabalho é feito em colaboração com a Universidade do Paraná, que é o Emerson, né? Não sei se vocês conhecem. E é uma nova microscopia que a gente desenvolveu, que é para obter imagens usando, a gente chama de single detector ou single pixel, né? Então esse trabalho surgiu por causa do seguinte: tem regiões de comprimento de onda que você não tem array detetor. Então o array detetor tradicional, câmeras fotográficas, trabalha no visível e infravermelho, essa região limitada. Mas se você quiser trabalhar fora desse range, não é disponível esses detetores a gente chama de detetores matriciais. Então existem várias possibilidades de obter imagem, né? E a ideia, quando é trabalhar com um detetor só, é por fato de se o detetor é muito caro, então a gente só tem disponível um detetor, então a gente precisa descobrir maneiras como fazer imagem usando um detetor só. E essa aqui eu vou tentar explicar para vocês como é que é o funcionamento dessa ideia. É bastante simples e ela foi inspirada numa técnica que o Emerson trabalhou nos Estados Unidos, que é a tal do SPIF. Eu vou falar sobre essa técnica e depois eu vou falar sobre a nossa técnica. Então, a apresentação vai ser dividida nessa ordem. Primeiro eu vou falar por que é interessante trabalhar com single pixel na câmera. Então existe esse interesse, a gente obviamente está em desenvolvimento, então a gente trabalha no visível pela facilidade, né? Tem detetores, tudo mais de baixo custo e a infraestrutura é de menor custo. Mas a ideia é estender isso para regiões que não tenha array detetor. Então, essa é a ideia aqui. Não tem array, a gente vai ter que optar por um método que não use array. A gente vai apresentar a técnica original que trabalha com lente cilíndrica. A gente está tentando desenvolver que não precise, inclusive, usar lente. Então, a ideia é sempre fazer lente, mas para começo de conversa é interessante explicar o princípio de funcionamento e a lente cilíndrica é mais interessante. E usar a lente cilíndrica, além de permitir o funcionamento dessa técnica nossa, ela tem a ideia de você obter imagem linha a linha. Então você consegue construir uma imagem de uma forma um pouco mais rápida, de ponto a ponto, né? Essa é a ideia. Só para também, eu não vou falar aqui, mas só para vocês terem uma ideia, a microscopia eletrônica tradicional trabalha com um single pixel. Mas só que é um sistema de varredura, só que é ponto a ponto. Esse daqui não, a gente trabalha fazendo imagem por linha, tá? E só para motivação eu vou falar que o método é parecido com essa técnica SPIF, que eu vou falar como ela funciona e qual a ideia. Então é só para motivar vocês que existem várias possibilidades e isso permite desenvolvimento. E a nossa técnica a gente chamou de DOIT, que é Derivative Optical Image Technique. É bastante simples, bem mais simples que o SPIF. Em termos de aparato, em termos de entendimento, é bem mais tranquilo. E a gente, no lugar de usar um disco especial que essa técnica SPIF funciona, a gente usa um chopper normal, chopper tradicional. E o tempo é posição, no caso da nossa técnica. E a gente fez aqui, só para testar na fluorescência, a gente já tinha testado na parte de transmissão, mas a gente optou por testar também na fluorescência, e aí a gente usou laser tradicionais, visível, que esse de 450, 405. Esses daqui são lasers que a gente consegue excitar a fluorescência de muitas substâncias. E finalmente a respeito da conclusão. Então, com motivação, eu já falei bastante. Tem região do espectro que não tem CCD ou CMOS, que são os métodos tradicionais de fazer imagem digital de forma bastante rápida, né? Sem contar a câmera fotográfica, estou falando parte digital. E se você sai da região não convencional de comprimento, raio-x, UV bem profundo, ou infravermelho distante, ou terahertz, a gente não tem disponibilidade de array. Então a gente precisa desenvolver métodos para obter imagem de forma mais rápida possível, né? A outra coisa também, você pode até fazer um array, só que o custo de um array fica muito caro, tá?
Então você tem que pensar nesse custo-benefício de uma técnica de imageamento. E outra motivação que surgiu nessa técnica de single pixel é que essa técnica de single pixel permite fazer imageamento de amostras espalhadoras. Então, como você não está imaginando localmente, você está coletando a luz espalhada ou a luz transmitida, o espalhamento da luz não afeta tanto. Tá? E outra razão também que a gente pode dizer secundária, se o sinal é muito baixo, você pode ter um detetor de alta sensibilidade, né? Às vezes, se a CCD não tem muita sensibilidade, você opta por um sensor ultra sensível e pode tirar vantagem. Ou, por outra possibilidade, outra aplicação seria detetores muito rápidos, né? O array tem uma certa velocidade, mas tem detetores muito mais rápidos que um array, e aí você pode tirar esse proveito também. Os métodos tradicionais de single pixel, a gente pode trazer os mais famosos, mais simples, são você um simples scan de um feixe, né? Aí você vai obtendo a imagem, ponto a ponto, como o microscópio eletrônico funciona. Tem uma técnica bastante atual e bastante pesquisada, que é a parte de você projeta padrões no objeto, padrões tipo grade ou padrões aleatórios, e você detecta a luz espalhada. Aquela luz espalhada é proporcional ao array que está sendo jogado. Se você joga centenas e milhares de padrões, você consegue inferir qual é a imagem que está sendo iluminada. Então, essa técnica. Só que isso aqui demanda muito trabalho computacional, mas existe essa técnica e as pessoas que trabalham com imageamento trabalham muito porque é matemática, é muita matemática, mas funciona também e dá para ser usado. O que a gente explora é tal da Spatial ou Frequency Modulation para localizar a posição. Tá? E nesse caso aqui de determinar a posição usando a frequência, também requer processo computacional tipo FFT ou inteligência artificial, mas tem pesquisa nessa linha aqui. E o exemplo que a gente vai trabalhar, que motivou a gente, é o tal do SPIF. Frequency Modulation for Position Labeling. Mas o nome é meio complexo aqui. Ó. SPIF significa Spatial Frequency Modulated Imaging. E a gente trabalha o mesmo esquema da técnica SPIF, que é varredura em uma linha, só que em vez de usar FFT para determinar a posição, no SPIF usa frequência, a gente usa posição espacial pela derivada. Então, só para situar vocês, o que é SPIF? SPIF é o seguinte: você tem um feixe de luz laser, né? Focaliza com uma lente cilíndrica, você produz uma linha espacial aqui. Essa linha espacial pode ser reprojetada em cima de um objeto aqui. A mesma linha, a imagem dessa linha é a imagem da linha projetada no objeto. E você usa um tal um retículo de Lowell, que já é conhecido na literatura, que é o seguinte: dependendo da posição onde a luz, essa linha está focalizada aqui ao longo do raio desse disco. Se você roda esse disco, você vai perceber que na borda tem uma alta frequência e perto do centro a frequência de oscilação é baixa. Então você vai modular a luz diferentes frequências de forma contínua em função do R. Então, em função do R, tem diferentes frequências. Aqui na borda é alta frequência, perto do centro é baixa frequência, uma variação contínua de frequência. Então, o que vai acontecer? Ao longo dessa linha aqui, que é justamente a imagem daqui, na posição aqui do lado direito do objeto, ele vai estar numa frequência de modulação da luz, senoidal, ou aqui no caso é modulação quadrada. E no outro lado da imagem, aqui no lado esquerdo do objeto, ele vai estar modulado com uma baixa frequência. Então, se eu fizer transformar de Fourier, coletar essa luz no detetor, fizer transformar de Fourier, a frequência me diz a posição. Então, essa é a ideia da técnica. Aqui mais alguns detalhes da técnica, justamente o que eu tinha falado. No centro da borda tem uma frequência baixa de modulação, no meio tem uma frequência intermediária e na borda do raio externo, a frequência é alta, né?
E aí você joga essa iluminação no objeto, tudo vai no detetor, o detetor integra todo o sinal. Como é que você... Aí o detetor vai pegar, a gente chama de interferência, uma interferência eletrônica. Interferência eletrônica, que é esse sinal aqui, ó. A transformada de Fourier dela recupera o padrão do feixe. Então, se você colocar, esse aqui é o padrão da luz que está iluminando o objeto, tem um oceano, por exemplo. Se você colocar um objeto no centro, algumas frequências vão faltar nessa transformada de Fourier, aí você sabe, vai aparecer um branco na frequência, você sabe que tem uma sombra, e você sabe a posição, você indexa a posição pela frequência. Então essa é a ideia original da técnica. Essa técnica tem mais de 10 anos, e já na literatura, e permite vários tipos de medida, inclusive o pessoal está tentando usar essa técnica para terahertz, só que por enquanto não foi possível ainda. Tá bom? Então vamos agora resumir o que o método SPIF traz de vantagem e desvantagem. A vantagem do SPIF, você trabalha também com varredura numa linha, né? Então a ideia é obter imagem rápida naquela linha, então dependendo da frequência que oscila lá, você vai... cada volta do disco permite o imaginamento de uma posição de um X. Aí na outra volta, outro X1, X2, X2, aí você vai reconstruindo a imagem bidimensional. Então é relativamente rápido. Transformar de Fourier é um processo bastante conhecido. Então é uma técnica mais rápida que obter imagem ponto a ponto. Então essa foi a primeira vantagem que o SPIF mostrou. A outra vantagem, ela pode ser usada com pulsos ultra curtos, e nessa aplicação surgiu uma coisa inesperada, não se esperava, que é a tal da super resolução. Tá? Quando você joga em processos não lineares, existe interação de altas ordens. E se você olha na segunda ordem porque quando você faz a Fourier, aparece Fourier na primeira ordem, Fourier na segunda ordem, terceira e assim por diante. E se descobriu que as altas ordens têm mais resolução que a primeira ordem. E supera a resolução que a gente chama limitada por difração. Então, surgiu, mas não se esperava. E aí depois se mostrou que, teoricamente, isso é verdade. Então, a gente chama de super resolução. Então, quanto mais alta ordem é a frequência, mais resolução tem. E a ideia aqui, ó, é fazer imagem principalmente em meios espalhadores e em frequências fora do range que não tem detetor multi-array, então, na região terahertz. Qual que é um dos grandes empecilhos dessa técnica ser mais popular? Ele requer esse retículo de Lowell e não tem sistema comercial. Você tem que produzir seu próprio retículo se você quiser fazer essa técnica. Então não é muito comum ainda se usar. Existe a possibilidade que o Emerson fez no trabalho dele, foi, em vez de usar esse disco de Lowell, ele usou SLM ou Micro Mirror Devices. Mas de qualquer forma são equipamentos caros também, não é equipamento que se encontra no dia a dia. O que a gente propôs e tal, a gente teve essa ideia, falou, não, a gente consegue fazer essa mesma coisa, só que em vez de usar o disco de Lowell, a gente usa um simples chopper mecânico. E qual foi a ideia que a gente observou? A gente faz a mesma montagem do SPIF, focaliza uma linha cilíndrica aqui, tem uma linha aqui, projeta essa linha no objeto, então você tem aqui a Y aqui, né? Se você vai cortando lentamente isso daqui e detecta o sinal aqui, a gente obtém um efeito que a gente conhece muito na literatura, que é o tal de knife edge. Você vai cortando o feixe lentamente, e aí o que acontece? Conforme você vai cortando o feixe aqui, o sinal, por exemplo, aqui está todo aberto, então você tem a máxima intensidade. Conforme eu for bloqueando o feixe, ele vai reduzindo a intensidade, reduzindo até ir a zero, quando eu bloqueio 100% do feixe de luz. Tranquilo, né? Esse perfil é conhecido como knife edge. Tem um nome especial, mas não importa, porque para a gente só está entendendo o perfil aqui. Então, se você derivar essa curva aqui,
você reobtém o perfil do laser. Aí a gente falou, opa, isso é interessante, porque se eu colocar um objeto na frente e fazer a mesma coisa, se não tivesse nenhum objeto, a gente obteria esse formato aqui do Profile. Mas se você tiver um objeto na frente, o que vai acontecer? O sinal, em vez de ser essa linha tracejada, ele é um tipo dessa linha aqui, ó. Conforme você vai cortando o feixe, na hora que o feixe está sendo bloqueado, não modifica a intensidade, fica constante. Aí como nessa modifica diferente, na hora que abre de novo e assim por diante. Então você posiciona pela derivada ou pelo tempo. Aqui eu chamei de tempo, né? É a velocidade que você varre esse chopper aqui. Então, você tem sem objetos, a linha tracejada, e com objeto. Então a gente faz aqui, ó, esse aqui é sem objeto, então você tem um perfil transversal do feixe. Com objeto, aqui depois daquelas 3 linhas, né? Não, essas 4 linhas com objeto, você vai obter esse tipo de sinal aqui, ó. Esse daqui é o sinal que coleta no detetor. E aí, se você deriva, aparece esse sinal aqui. Se você divide um pelo outro, você obtém o perfil do objeto. Então, essa é a ideia da nossa técnica. E aí, obviamente, o chopper é repetitivo, né? Então, tem a abertura do chopper e o fechamento da pá do chopper. Então, tem o sinal positivo e o sinal negativo. Positivo e negativo, mas é só redundante, né? Essa informação que você obtém aqui é a mesma informação que você obtém aqui. Então, você sempre obtém dupla imagem para cada vez que a chopper passa. Então essa ideia a gente teve faz uns 5 anos, e aí a implementação demora um pouco por causa da pandemia, mas a gente conseguiu implementar. Por exemplo, aqui, ó, se você pega um exemplo aqui, uma peneira, e passa a luz na peneira, esse é o sinal que você vai obter conforme você vai. Cada vez que o chopper passa, você obtém uma linha, vai reconstruindo essa linha, você diferencia, você vai obter o sinal positivo da entrada do chopper e o sinal negativo, que é a abertura, fechamento do chopper. Então, você vê claramente a imagem aqui que está da luz passando, que é da peneira aqui, ó, você vê a imagem da peneira aqui. Então, essa é a técnica do IT. Então, esse é o princípio de funcionamento. Vocês entenderam o princípio de funcionamento, aí o resto é consequência. Então, quais as características do método do IT? Também é feita configuração de um feixe, a gente usa varredura de linha em vez de varredura ponto a ponto, para obter imagem de forma mais rápida. A gente usa chopper, né? Então, em vez de esse tipo de Lowell, então, quem já viu, chopper é um equipamento bastante comum nos laboratórios, né? Então a gente pode encontrar facilmente. E em vez de usar FFT, a gente usa diferenciação tranquila, né? Mais ou menos em termos matemáticos é equivalente, né? Atualmente, né? E a gente está com a ideia de obter a imagem, né? A aquisição de imagem de forma mais rápida, e a ideia é estender isso daqui para terahertz, que está em teste agora no Canadá, um colaborador nosso lá. Tá? E aqui em São Carlos a gente ficou com a parte de fluorescência que o Leonardo está fazendo, que é testar isso também na fluorescência. E aí o que a gente queria mostrar nesse trabalho é provar que também funciona na fluorescência. E aí a gente, como teste, a gente fez usando esses 3 componentes de onda, fez imagens de amostras fluorescentes bem comum, né, usando um LED, né, uma lâmpada queimada de LED, amostra dopada com corantes, até o papel branco serve, desde que você use excitação em 405 nanômetros, você consegue usar a fluorescência do próprio papel como sinal. A diferença do IT transmissível é que você tem que fazer a fluorescência. Então a gente usa a configuração mais fácil, mais tranquila, você ilumina o objeto fluoresce, você coleta a fluorescência aqui com uma lente e joga num detetor único. A montagem é simples também. Aí aqui você pode fazer várias opções. Se você quiser fazer microscopia, você usa objetiva. Se você não quiser fazer nenhuma magnificação, você pode usar lente simples, né? Então, aqui nós usamos objetiva de microscópio só para obter uma imagem de objetos pequenos, né? Os resultados. Aqui a gente pegou um array, ó. Isso aqui é um array um LED cheio de pontinho. Cada pontinho desse é um LEDzinho. Aí você joga luz
faz na montagem lá, você coleta, aqui os dois componentes de onda de excitação, 405 nanômetros e 432, 532. Essa imagem bruta, a imagem de 2D é bruta, você faz a diferenciação, você reobtém a imagem dos LEDs aqui. Mesma coisa aqui, ó. A gente passou aqui alguma linha aqui, ó, não sei aonde, e aí essa é a posição onde passou o feixe. Obviamente não está normalizada, mas aqui é o perfil do laser, né? Se eu quisesse normalizar, ficaria mais integrado, mais uniforme, mas isso não era o objetivo. Aqui a gente pegou essa imagem de dois LEDs aqui de uma lâmpada, né? Fez a mesma coisa. Esse aqui, ó, é o resultado bruto, se diferencia, obtém a imagem do objeto. Esse aqui a gente pegou uma peneira e jogou uma lâmpada de rodamina atrás, iluminou ele, obtém essa imagem aqui, deriva, obtém a imagem da peneira transmitida. Então essa é a ideia. E aí, e mais só para confirmar que realmente a imagem que está obtendo, então é legal mostrar uma coisa mais complexa. A gente pegou um pedaço de papel aqui branco, né? Escreveu aqui com tinta preta, então a tinta não floresce, mas o papel floresce, o fundo floresce. Passou no DUIT, fez a imagem 2D, diferenciou, o que aparece? Aparece a letra do objeto aqui. Então, realmente, aqui a fluorescência é fácil, porque senão é muito forte. A gente queria mostrar coisas mais complexas, a gente consegue ler a parte onde a gente passou o laser, a gente consegue tirar a imagem daí do objeto. Tudo bem? Então, só para concluir, a apresentação super curta, porque era de 15 minutos, né? Então, a gente está testando essa técnica do IT na fluorescência aqui em São Carlos, né? Então a gente é responsável pela parte de fluorescência. A gente fez imagem usando esses 3 comprimentos de onda, tá? Obter imagens boas de LEDs, que tem a fluorescência super forte, então é muito fácil obter imagem delas. A gente fez a amostra do parque com rodamina e também em papel branco, né? Só que papel branco a gente precisa usar LED azul, laser azul. No laser verde não consegue excitar a fluorescência do papel. Então, o AC5 é o melhor comprimento de onda para poder fazer imagem. Então, qual é a perspectiva? A gente pode explorar essa técnica para fazer imageamento de objetos fluorescentes de biologia, né? Algumas imagem biológica. E a gente quer estender essa técnica também para outras regiões, né? UV, ou mesmo para o infravermelho. A única restrição que a gente tem na técnica que é que precisa ter uma fluorescência, né? Seja infravermelho ou visível, mas precisa ter uma fluorescência para que essa técnica funcione. E também a gente quer estender essa técnica para processos não lineares, né? Fluorescência por 2 fótons. Mesmo para transmissível é interessante estudar a absorção fotônica, ou mesmo estudar a mistura de onda e tal. São processos possíveis explorando essa ideia da técnica de diferenciação, né, para localizar e fazer imageamento. Certo? Então era isso o trabalho. Obviamente tem derivações, outras derivações, mas a ideia aqui era mostrar só na parte de fluorescência e mostrar qual a ideia por trás, né? Se vocês entenderem a ideia, é o principal objetivo dessa apresentação de imaginamento, certo? Então era isso que eu tinha para mostrar.